Bom, o artigo de hoje vai falar um pouquinho sobre as atualizações no tratamento da nefropatia membranosa. Foi publicado esse ano e nada mais, nada menos que pela Clínica Mayo. A gente já ouviu falar bastante do nefropatologista Dr. Sanjeev e, obviamente, do Dr. Fernando Fervenza. Bom, só relembrando de forma breve, a nefropatia membranosa, então, ela é caracterizada pelo espessamento das membranas basais devido à deposição dos imunocomplexos. E o que mudou tanto nos últimos anos foi realmente a compreensão dessa fisiopatologia de forma significativa, principalmente nos últimos 20 anos, com a descoberta dos novos antígenos expressos tanto no podócito quanto na membrana basal glomerular e a detecção desses anticorpos circulantes. Bom, o objetivo, então, dessa revisão é discutir os novos desenvolvimentos, tanto na fisiopatologia quanto na identificação desses novos antígenos-alvos e os atuais tratamentos, com foco, então, na intervenção, visando alcançar a remissão, prevenir a progressão e minimizar os efeitos colaterais, tendo em vista o número limitado de drogas que a gente tem até o momento. Bom, importante ressaltar que as características que a gente observa do ponto de vista histológico, seja na microscopia eletrônica, na óptica, na IF, significam apenas um padrão de lesão, e não a doença em si. Lembrando que o tratamento é totalmente heterogêneo na nefropatia membranosa. Então, o que tem de novo, né? Então, o primeiro antígeno descoberto, né, como alvo para um alto anticorpo na nefropatia membranosa foi o PLA2R, em 2009. Ele está presente também em 70% dos pacientes com nefropatia membranosa, é o mais comum. Lembrando que ele é um receptor transmembrana expresso nos podócitos contra os anticorpos predominantemente IgG4. Os seus títulos circulantes se correlacionam tanto com a atividade da doença quanto o grau de proteinúria, lembrando que essa proteinúria seria do ponto de vista imunológico, né, não cicatricial. A gente consegue identificar por dois testes, o teste de imunofluorescência ou então ELISA, lembrando que o de imunofluorescência tem uma maior sensibilidade do que ELISA. A alta especificidade do anticorpo anti-PLA2R levou, então, a proposta de diversos grupos, inclusive do Dr. Fervenza, a um paciente que tem um quadro de síndrome nefrótica associado a um anticorpo anti-PLA2R positivo, uma taxa de filtração glomerular preservada, ou seja, acima de 60, e a ausência de uma causa secundária, teoricamente, os pacientes não necessitariam de uma biópsia para iniciar o tratamento. Questionável por muitos outros grupos também. O segundo antígeno foi a trombospondina tipo 1, que foi descoberta em 2014. Ela é uma proteína, então, transmembrana, que o antígeno alvo em apenas 3% dos pacientes com nefropatia membranosa. Sua coloração também, dominantemente na IF, é de G4, e existe uma associação importante de 20% a 50% desses pacientes com positivo para trombospondina, positivos para malignidade, alguma neoplasia. Bom, então, assim, com o advento das técnicas de microdissecção a laser, de espectrometria de massa, vários novos antígenos têm sido descobertos e associados a doenças sistêmicas. Eles colocaram um resuminho deles na próxima tabela. Então, ele fala aqui do PLA2R, como a gente citou, que ele é o mais comum, a trombospondina, que tem uma associação importante com malignidade, o NEL1, que a gente já discutiu algumas vezes também, associado à malignidade, doença autoimune, dentre outras. A exosonzina também associado a doenças do tecido conjuntivo, o NCAM, que a gente até citou em uma reunião recente também, associado com lúpus, enfim, dentre vários outros, a depender do que você tem disponibilidade no serviço. A descoberta desses novos antígenos, então, levaram alguns questionamentos em relação à classificação. Anteriormente, é o que a gente ainda tem até, a nefropatia membranosa era classificada, então, como primária ou secundária, ou seja, se o paciente tinha alguma doença associada ou não. E essa classificação sempre foi muito importante, tendo em vista o tratamento. Se fosse primário, a gente ia partir para o lado, talvez, da imunossupressão, ou então, tratamento da doença de base. Mas, com a descoberta desses novos antígenos, eles citam que seria talvez necessário uma nova classificação que incorpore, então, esses antígenos nas suas apresentações clínicas para direcionar, então, o tratamento. A própria Clínica Mayo propôs, então, uma nova classificação, utilizando essa associação dos antígenos com sorologias, imunofluorescência, imunistoquímica e espectrometria de massa. Acredito, na minha opinião, que o que é difícil realmente é ter isso tudo disponível, né? E aí, com base nesses novos antígenos,
aí você, então, direcionaria, então, um tratamento mais adequado para esse paciente. Então, o que a gente tem de atualizações no tratamento? Então, algo que já vem de bastante tempo e que a gente ainda ressalta de forma importante é a terapia de suporte. Lembrando que todos os pacientes, eles devem sim receber a terapia de suporte conservadora na dose máxima tolerada quando medicamentoso, independentemente da imunossupressão. Então, restrição de sódio na dieta, é o que a gente tem mais evidência científica em relação à dieta, né? Seria no máximo 2 gramas dia de sódio. A redução da ingesta de proteína seria basicamente uma dieta basicamente normoproteica, né? Um pouquinho menos, mais de 0,8 a 1 grama quilo dia. Uma meta pressórica, que normalmente as pessoas não seguem tanto, mas seria menor que 12 por 8. O tratamento da hiperlipidemia e o uso de diuréticos para o controle da pressão arterial e do edema. Bom, então, em relação ao controle da pressão arterial, como a gente citou, o alvo seria menor que 12 por 8, e, obviamente, se o paciente não permitir, né, e não tiver uma ira associada, deve ser iniciado, então, bloqueadores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, como primeira linha, ou IECA ou BRA, na dose máxima tolerada. Em relação à terapia farmacológica com estatina, pensando nesse colesterol, os pacientes com hiperlipidemia, que a grande maioria, se tiver principalmente uma síndrome nefrótica importante, uma proteinúria nefrótica importante, embora exista uma falta de evidência no benefício a longo prazo, o tratamento com estatina, sim, é sugerido nos pacientes com síndrome nefrótica, lembrando dessa questão da baixa evidência. Mas é improvável que esses agentes vão ser capazes de normalizar o perfil lipídico nos pacientes nefróticos, até porque a gente não está atuando na fisiopatologia com o uso de estatina. Bom, agora os inibidores da SLT2, que são muito comentados nos últimos anos. Então, embora eles sejam utilizados em diversas outras doenças para evitar a progressão para a doença renal crônica, faltam estudos quando se trata de pacientes com nefropatia membranosa totalmente nefróticos, ou então em uso de imunossupressão. Lembrando que essas drogas são sim importantes quando a gente já controla o paciente do ponto de vista imunológico, ou seja, já não tem nada a ver com aquele paciente que está com uma doença em atividade. Ou seja, após o controle imunológico, se o paciente mantém uma proteinúria atribuída talvez a um processo cicatricial, uma esclerose segmentária, aí então essa droga sim é interessante. Mas não pensando do ponto de vista imunológico, mas sim como antiproteinúrico naquela proteinúria residual. Em relação ao que a gente tem hoje em dia, né? As terapias imunossupressoras. Então, rituximab, inibidor de calcineurina, e a ciclosporina associada ao corticoide. Bom, rituximab, então ele é um anticorpo monoclonal, ele é direcionado contra o CD20 e é expresso na superfície dos linfócitos B. E o que acontece? Ele vai levar a uma depressão dos linfócitos B por meio de uma citoxicidade dependente do complemento e de anticorpos e, então, uma fagocitose. Normalmente, na nossa prática, a gente utiliza a dosagem de 1 grama no D1 e D14, mas em alguns outros serviços pode ser utilizado 375 miligramas por metro quadrado semanalmente por 4 doses. Eles não falam preferência de um outro no artigo. Lembrando que os pacientes que forem anti-Claudus R positivo, o interessante seria titular esse anticorpo e a contagem de células B, para então a gente conseguir monitorizar a atividade, a resposta do paciente, para avaliar se ele tem necessidade de uma segunda dose, talvez depois de 6 meses, provavelmente. Lembrando que os títulos do anticorpo A2R, eles devem manter esse acompanhamento usando de preferência o método ELISA. Em relação aos efeitos adversos, né, reação à infusão, ou seja, anafilaxia, né, mas a gente consegue minimizar com algumas outras medicações, o risco de infecção oportunista, que a gente minimiza também com o uso do Bactrim, e a reativação de infecções por hepatite B. E, enfim, a gente sempre vê calendário vacinal e faz toda essa prevenção para evitar esses efeitos adversos. Doses repetidas, então, de rituximab podem estar associados também a maiores efeitos adversos, como hipogamaglobulinemia, mas também é mais observado nos casos de outras doenças autoimunes, assim como artrite reumatoide, vasculite ANCA associada. Até porque esses pacientes normalmente não são a primeira linha de escolha rituximab, normalmente os pacientes já utilizaram ciclofosfamida. Então, não é tão comum a gente ver isso na membranosa. E eles citam também, algo que eu desconhecia, o desenvolvimento de anticorpos anti-rituximab, que tem sido associado
a taxa de recaída mais elevada devido a uma reconstituição mais rápida das células B. Por isso que eles citam também a necessidade de acompanhamento com a monitorização sérica. No entanto, esses anticorpos não afetam as taxas de resposta inicial e, na prática, eles não podem ser coletados. Então, a gente tem que ter isso em mente, mas não tem como a gente, talvez, fazer esse diagnóstico. Bom, aqui eu só coloquei para a gente lembrar da onde que tirou, do ponto de vista de evidência, a utilização do rituximab, mas foram os dois principais trials, o GEMTUX e o MENTOR, ambos com o uso do rituximab associado às outras terapêuticas que a gente tem, e a gente viu que realmente ele tem os eventos adversos são semelhantes, assim como a resposta ao tratamento. Em relação aos inibidores de calcineurina, bom, então, o mecanismo de ação seria, eles vão se ligar às proteínas ciclofilina e FKBP, inativando, então, a calcineurina e o fator nuclear de células T, levando, então, a inibição de citocina, que são necessárias, então, para ativar e a proliferar as células T. Além disso, eles têm um efeito também antiproteinúrico, porque eles estabilizam o citoesqueleto de actina dos podócitos. Então, a dosagem, dependendo da droga que você for utilizar, então, a ciclosporina é de 3 a 5 mg quilo dia, dividido em 2 doses, objetivando uma concentração mínima de 125 a 75, e o tacrolimus de 0,05 a 0,1 mg quilo dia, também dividido em 2 doses, com uma concentração sérica de 5 a 8. Os pacientes com remissão parcial, principalmente aqueles com anticorpo positivo, os inibidores de calcinina, eles devem ser continuados por mais de 12 a 24 meses. E em pacientes que atingiram uma remissão completa, incluindo uma remissão imunológica, ou seja, aqueles pacientes que tinham antiplau 2R positivo e negativaram, esses pacientes sim podem ser gradualmente reduzidos ao longo de 3 a 6 meses, e obviamente monitorizando a recaída, se possível, com a dosagem desses anticorpos no sangue. Em relação aos efeitos colaterais, a curto prazo, então, o risco de infecção aumentada, hipertensão, intolerância gastrointestinal, tremor e hiperlipidemia. E a longo prazo, que é algo que preocupa a gente bastante, às vezes a gente precisa, até solicitar uma rebiópsia, seria a nefrotoxicidade e talvez também o maior risco de malignidade do ponto de vista sistêmico. Bom, aqui também eles citam os artigos da onde que isso, do ponto de vista científico, da onde que eles tiraram de que seria também eficaz comparado com os outros tipos de tratamento. Bom, em relação, ficou um pouquinho pequeno aqui, sofreu uma distorçãozinha, mas assim, em relação agora à ciclofosfamida e o corticoide, né? Então, o mecanismo de ação da ciclofosfamida seria, então, ela é metabolizada no fígado em fosforamida, que é uma forma metabólica ativa e leva à alcalização do DNA, comprometendo, então, essa translocação do DNA e uma morte celular. Os efeitos imunológicos, então, vão incluir uma redução do subconjunto de célula T e uma produção de citocinas e contagens de células B. A dosagem, o regime clássico que a gente utiliza, né, Ponticelli, que envolve a administração de glicocorticoide com ciclofosfamida nos meses alternados. Dosagem do corticoide, então, seria a metilpred administrada 1 grama em 3 dias seguidos, seguida, então, de corticoide, a prednisona oral, 0,5 kg dia, por 28 dias, nos meses 1, 3 e 5, intercalando com a ciclofosfamida. Aqui eles citam tanto a dosagem EV quanto VO. Então, a VO, 2 mg quilo dia, uma dosagem máxima de 200 mg, ajustando pela idade e peso quando necessário, e nos meses 2, 4 e 6, ou seja, intercalando, né? E assim como a opção da ciclofosfamida endovenosa, que você poderia fazer 0,5 mg quilo, 1,5 mg quilo dia, e a gente também intercala junto com o corticoide. Bom, a dose cumulativa da metilprednisolona, que não da ciclofosfamida, durante 6 meses é de no máximo 9 gramas no regime cíclico e pode aumentar os riscos de desenvolvimento de efeitos adversos relacionados ao corticoide. Na prática, os autores do trabalho, eles sugerem não exceder uma dose cumulativa de 3 gramas durante os 6 meses, e o uso de prednisona oral 20 mg dia, juntamente com a ciclofosfamida oral, também ajustada para a função renal quando necessário, se não 2 mg quilo dia. Sempre lembrar que a gente precisa monitorizar hemograma, eles sugerem semanalmente, não sei se isso seria viável. Lembrando que a ciclofosfamida deve ser interrompida se a contagem total de leucócito cair abaixo de 4.000. E ela deve ser monitorizada, essa contagem de leucócito, e reintroduzida a ciclofosfamida quando voltar a valores acima de 4.000, e aí você retorna com uma dose de 50% da anterior.
Em relação aos efeitos adversos da ciclofosfamida, seria o aumento do risco de bactérias oportunistas, infecções fúngicas, virais, citopenias, insuficiência ovariana prematura, azospermia, risco de malignidade, leucemia, cistite hemorrágica e câncer de bexiga. Bom, aqui eles dão um caso clínico, tá? Então, ele escreve os parâmetros de um paciente que tinha 57 anos, o diagnóstico dele foi uma nefropatia membranosa com anti-PLA2R positivo, e ele foi resistente à terapia inicial com rituximab. Então, foi optado por iniciar com rituximab. Ele não apresentou uma boa resposta, foi resistente, então foi trocado pelo esquema Ponticelli. Então, foi feito ciclofosfamida com prednisona, da qual ele respondeu super bem, e aí manteve o controle. Então, assim, obviamente, esses 3 tratamentos, eles falam que são equivalentes e que, não respondendo a um, a gente deve, obviamente, migrar para o próximo. Portanto, deve manter esses pacientes sob um controle bem rigoroso. Ele cita outros diversos estudos, como STARM e alguns outros, que realmente comparam os pacientes que não eram resistentes, que não responderam ao tratamento e foram migrados para outros, sempre nesses 3 tratamentos que eu disse anteriormente. Bom, risco de progressão. A nefropatia membranosa, ela tem uma remissão espontânea, seja parcial ou completa, em cerca de 30% dos pacientes na terapia de suporte. No entanto, quando positivas para o anticorpo anti-PLA2R, aparentemente, a taxa de remissão tende a ser menor. Dados graves efeitos adversos à terapia imunossupressora, como a gente viu agora há pouco, né, os pacientes devem ser submetidos a uma avaliação do risco de progressão da doença. Isso também vai guiar o tratamento. Então, utilizando a idade, se avançada no momento da apresentação, uma proteinúria maior que 4 gramas, uma diminuição da taxa de filtração glomerular, os níveis de anticorpo anti-PLA2R, quanto mais elevados, e a presença de glomerulosclerose segmentar e o nível de fibrose e atrofia tubular nos achados da biópsia. Bom, o que o CADIGO orienta, né? Então, a gente vai utilizar esses dados que eu disse anteriormente e vai se classificar os pacientes em 4 grupos. Então, baixo risco de progressão são os pacientes com função renal normal, uma proteinúria menor que 3,5, uma albumina sérica maior que 3 e um título de anti-PLA2R menor que 50. O risco moderado seria um paciente ainda com taxa de filtração normal, de filtração renal normal ou então estável, que ele classifica como menor do que 25% da taxa de filtração anterior, associado a uma proteinúria maior do que 3,5 e os anticorpos do anti-PLA2R entre 50 a 150. Pacientes com alto risco de progressão seriam pacientes já com declínio da função renal, ou seja, mais de 25% da taxa de filtração glomerular prévia, uma proteinúria mais importante de 8 gramas, 8 gramas dia, uma albumina sérica menor que 2,5, ou então a presença de títulos altos do anticorpo anti-PLA2R, eles citam aqui como marco 150. E um risco muito elevado de progressão, ou então uma síndrome nefrótica com risco de vida, os pacientes com uma rápida deteriorização da função renal, anasarca ou adventos trombóticos devido à síndrome nefrótica. Aqui ficou um pouco pequeno, mas eles montam esse esqueminho e eu pus no próximo slide explicando um pouquinho melhor, que eu achei muito pequeno. Então, aqui, só para vocês verem, então, o risco de progressão, e eu vou explicar agora esses quadrinhos, tá? Bom, então, baixo risco, né? A terapia de imunossupressão não é recomendada inicialmente, porque os riscos da imunossupressão superam os benefícios. Então, os pacientes com essa característica, a gente tem, por obrigação, tentar segurar um pouco a imunossupressão e introduzir a terapia de suporte, e, teoricamente, eles tendem a ter um bom prognóstico. Os pacientes com risco moderado de progressão. Esses pacientes, a gente pode tentar uma terapia de suporte em 3 a 6 meses, e monitorizar tanto a proteinúria quanto o nível sérico de anti-PLA2R, e aí acompanhar de forma mais rigorosa, assim, mais frequente esses pacientes, para avaliar se a gente vai manter a terapia de suporte ou então se a gente vai migrar para a imunossupressão. Migrar não, né? Ou senão a gente vai adicionar a terapia de imunossupressão. Então, obviamente, se a proteinúria piorar, ou então o paciente evoluir para uma síndrome nefrótica, ou então persistir nefrótico, ou então os títulos começarem a aumentar ou não começarem a cair, a gente realmente vai trocar para imunossupressão. Em relação ao tratamento, né, a monoterapia com rituximab, ela é recomendada como terapia de primeira linha para esses pacientes de baixo risco ou de risco moderado, ou de baixo risco que não responderam.
Se o rituximab não estiver disponível ou se o custo for muito elevado, então a gente pode utilizar o inibidor de calcineurina nos pacientes que tiverem uma taxa de filtração glomerular normal, né? Lembrando que não pode tomar ele associado, enfim. Especialmente se eles forem anti-PLA2R negativo ou então se apresentarem uma proteinúria de baixo grau, menor que 8. No entanto, é o que a gente vê na prática, normalmente esses pacientes, quando a gente introduz o inibidor de calcineurina, conforme a gente vai tentando tirar, esses pacientes normalmente apresentam uma recaída. Então, é algo que é difícil na prática. Lembrando que a terapia citotóxica, ela é eficaz na indução e manutenção tanto da remissão nos ensaios clínicos, com pacientes com risco moderado, mas o seu uso está associado a um risco elevado de efeitos adversos, enfim, diversos efeitos. Então, isso deve ser considerado, talvez, nos pacientes que recidivarem após o uso de inibidor de calcineurina. Isso se o rituximab não estiver disponível no serviço, e, obviamente, discutindo com o paciente o risco-benefício. Os pacientes com alto risco de progressão. Então, nesses pacientes, é improvável que eles entrem em remissão só com a terapia de suporte. Então, nesses pacientes com função renal estável ou com redução da taxa de filtração glomerular menor que 25%, é indicado também a monoterapia com rituximab ou então inibidor de calcineurina em combinação com o rituximab como primeira linha de tratamento. A terapia citotóxica com ciclofosfamida, ela é uma alternativa razoável se o rituximab não puder ser utilizado ou por indisponibilidade no serviço. No entanto, a mesma coisa, né? Então, a ciclofosfamida, lembrando, o paciente tem que ser monitorizado de forma rigorosa, com hemograma semanal. Notar que o anti-CD20 também não foi comparado com agente citotóxico em combinação com esteroide, em algum estudo randomizado, controlado, e envolvendo pacientes com nefropatia membranosa de alto ou muito alto risco. Então, a gente não tem muita evidência na comparação desses dois tratamentos. Bom, o risco muito elevado de progressão. Então, a imunossupressão é recomendada em todos esses pacientes, uma vez que é improvável que eles entrem em remissão com cuidado de suporte e pelo alto risco de evoluírem com complicações graves da síndrome nefrótica. Nesses pacientes, alguns devendo o uso da terapia citotóxica ou seja, ciclofosfamida como primeira linha, com base na opinião de alguns especialistas, como eu disse, não existe um ensaio nessa população. E em pacientes que não respondem à terapia citotóxica durante o período de acompanhamento de 3 a 6 meses, ou em pacientes com contraindicação para um segundo ciclo de terapia citotóxica, a gente pode utilizar como segunda linha o rituximab. Os pacientes com nefropatia membranosa anti-PLA2R negativo, que não responderam ao rituximab, não responderam à ciclofosfamida, a repetição da biópsia deve ser considerada, então, para ver se tem um diagnóstico alternativo, talvez uma causa secundária. Se a nefropatia membranosa for confirmada, então eles devem ser considerados prescrição de ensaios clínicos, porque não tem muito mais hoje em dia na prática que a gente possa utilizar os pacientes que têm essa ou contraindicação ou refratariedade a esses tratamentos. Bom, aqui ele fala o que a gente já falou anteriormente, então, em relação à dose, como que é realizada a monitorização, os principais efeitos adversos e as principais precauções em relação à profilaxia. Então, o monitoramento é realizado de forma periódica, com relação à proteinúria, se possível, anticorpo anti-PLA2R, função renal, hemograma, contagem de células CD20, se disponível, e também se você utilizar o rituximab a cada 3 a 6 meses da terapia inicial. Em pacientes positivos para anti-PLA2R, o tratamento deve ter como objetivo, então, a remissão imunológica, ou seja, negativar ou, então, pelo menos, cair esses níveis antes do término do tratamento. Então, os pacientes que entram em remissão clínica completa, ou seja, uma proteinúria menor do que 300 miligramas dias, ou então, com a negativação desses títulos, desses anticorpos, eles não devem ser redosados com o rituximab. A ciclofosfamida, ela pode ser, então, descontinuada, e o inibidor de calcineurina deve ser suspenso depois de 3 a 6 meses. Isso quando atingimos a remissão clínica, baseado nessa descrição deles. Se o paciente entrar, então, não com uma remissão completa, e sim com uma remissão parcial, ou seja, uma proteinúria menor que 3,5, com títulos ainda não negativos, porém decrescentes, a imunossupressão deve ser continuada, uma vez que a proteína tem de ficar atrás de uma resposta imunológica e pode levar de 24 a 37 meses para uma resposta completa. Em relação à anticoagulação, eles citam até um método que você faz a dosagem da albumina, não sei qual que a gente utiliza aqui, mas eles estão menor que 2,5 ou menor que 2. Deve ser realizada a anticoagulação, tendo em vista o maior risco de eventos tromboembólicos.
então utilizado e também levando em consideração algumas calculadoras de risco padronizadas. Então, os pacientes com albumina de 2,5 a 3, a decisão deve ser iniciada, ou mais menor que isso, eles sugerem sim a anticoagulação. Então, tanto a varfarina quanto a heparina de baixo peso molecular, elas são escolhas razoáveis para anticoagulação profilática e são eficazes na prevenção. Lembrando que a gente tem dados muito limitados sobre o uso de anticoagulantes orais, como a rivaroxabana, a pixabana, enfim, para evitar o tromboembolismo. Então, o que a gente tem disponível hoje é a varfarina e a heparina de baixo peso molecular. Em relação ao manejo associado à malignidade e infecção, então, quando a malignidade ou uma infecção concomitante é diagnosticada, o manejo inicial, obviamente, deve se concentrar nas condições subjacentes e todos os pacientes, como eu disse anteriormente, introduzir a terapia conservadora, mas o tratamento é tratar a doença de base. Contudo, o tratamento bem-sucedido da malignidade, após, o tratamento bem-sucedido ou da neoplasia ou da infecção, e o paciente, se o paciente ainda se mantiver na síndrome nefrótica, a gente pode, então, avaliar a utilização de terapia imunossupressora, mas, obviamente, garantindo que a causa subjacente já foi resolvida. Algumas terapias em desenvolvimento que tem, não sei o quanto a gente teria isso disponível, mas estamos... Bom, as novas terapias anti-células B, que tem o obinutuzumab, que ele é um anticorpo monoclonal humanizado tipo 2, contra a molécula CD20 também. Ela foi desenvolvida por glicoengenharia, o que ela aumenta a sua eficiência na depressão das células B através dos mecanismos de morte celular direta, fagocitose e citotoxicidade, dependendo de anticorpos. Além disso, ela também foi demonstrada que causa depressão profunda de células B em comparação com o rituximab, o que foi demonstrado em outras doenças imunológicas, como na leucemia e no linfoma. Os pacientes que desenvolveram hipersensibilidade ao rituximab, o obinutuzumab pode ser considerado, devido à natureza dele humanizada e menor imunogenicidade em comparação ao rituximab. Atualmente, ainda está em estudo, para avaliar a segurança e eficácia. Não temos isso disponível. Outro anticélulas B é o ofatumumab, que ele é um anticorpo monoclonal tipo 1 contra a CD20 também, que mostrou ter uma maior citotoxicidade imediata pelo complemento em comparação com o rituximab. Seu uso nos pacientes com membranosa recidivante parece, apesar do uso de rituximab, foi associado a uma remissão imunológica e clínica em um relato de caso. Então, parece ser uma opção nos pacientes que não responderam bem ao rituximab. O belimumab, também, ele é um anticorpo monoclonal IgG lambda, que se liga à proteína solúvel estimuladora de linfócito, que é um fator essencial para a diferenciação de células B em células plasmáticas. Tem um estudo em andamento prospectivo aberto, que está avaliando o tratamento com o belimumab de 10 miligramas quilos a cada 4 semanas durante 2 anos. Isso é o que a gente tem até o momento, mas ele continua em andamento. Foram avaliados, então, 14 pacientes com nefropatia membranosa positiva para PLA2R. Foi relatado que 64% dos pacientes, ou seja, 9 em 14, alcançaram a remissão completa e parcial junto com a redução dos anticorpos. Sua eficácia em combinação com o rituximab, em comparação com o rituximab sozinho, para alcançar a remissão completa, também está sendo estudado através de um estudo randomizado que também está em andamento. Bom, outro tipo de tratamento seria a terapia com células plasmáticas, o daratumab, o isatumab e o falzartamab. Eles são anticorpos monoclonais que têm como alvo o CD38, que expressa em células plasmáticas e causam sua depressão através da citotoxicidade mediada por complemento, fagocitose mediada por anticorpo e citotoxicidade celular. Sua segurança e eficácia também estão sendo avaliadas. Eles citam aqui um trial que é do felzartamab. Os pacientes com nefropatia membranosa positiva para PLA2R, que também estão sendo avaliados nesse estudo clínico. Tem também o uso do felzartamab em pacientes que falharam com rituximab, que também está sendo avaliado em novos estudos clínicos sem muitas informações. Outro grupo de possíveis tratamentos seriam os inibidores de proteossomas. Tem o bortezomib, o bortezomib, o bortezomib ele inibe o proteossoma, que impede a proteólise dirigida, o que pode afetar as cascatas múltiplas na sinalização das células. Essa interrupção, então, dos mecanismos normais da homeostase podem levar à morte celular.
Então, existem vários relatos de casos com uso de bortezomib na nefropatia membranosa refratária aos outros tratamentos, levando a uma remissão imunológica e clínica. Mas também não temos nenhum estudo grande ainda, então uma evidência muito baixa. Outra opção de tratamento, que ainda está em desenvolvimento, seriam os inibidores de complemento. Aqui eles citam o iptacopan, que é o inibidor seletivo do fator B, que leva, então, à inibição da via alternativa do complemento, que também está sendo estudado no estudo randomizado, comparando com o rituximab em pacientes com nefropatia membranosa positiva PAPA2R. Tem também o narsoplimab, que também é um anticorpo monoclonal IgG4 lambda humanizada, é o inibidor da MASP2, que causa inibição da via da lectina, e também está sendo atualmente estudada em um ensaio clínico para avaliar a eficácia de várias doenças, incluindo a membranosa, que eles não citam sem comparação a outras drogas. Outra opção de tratamento seriam as estratégias extracorpóreas, né? Então, tem um estudo envolvendo 10 pacientes na nefropatia membranosa que não responderam aos tratamentos padrões, ou seja, regime modificado de Ponticelli, ou ciclosporina mais glicocorticoide. Nesse daqui não incluíam os pacientes que tinham feito uso de rituximab. E aí foi, então, indicada a plasmaférese, combinada com uma única dose de rituximab, de 375 miligramas por metro quadrado, após a última troca plasmática. E aqui foi descrito que 90% dos pacientes alcançaram uma remissão parcial. Um outro estudo clínico multicêntrico de braço único avaliou também a eficácia da imunoabsorção do peptídeo GAM, que remove seletivamente a subclasse 1, 2, 4 da IgG em 12 pacientes. Embora tenha havido uma redução dos títulos de PLA2R no final da imunoabsorção, os resultados clínicos não foram significativos e houve aumento do rebote dos títulos de PLA2R depois. Então, foi uma falha, né? Então, não é uma opção de tratamento. Então, assim, a eficácia dessa estratégia de tratamento extracorpórea permanece obscura e são necessários novos estudos para a gente avaliar essas terapias adjuvantes. Bom, concluindo, então, na era atual, tendo em vista a identificação de vários autoanticorpos e antígeno-alvos na nefropatia membranosa, eles propõem uma nova classificação que incorpore também a patogênese dos mesmos, não só como primária e secundária. Uma vez que estabelecido o diagnóstico de nefropatia membranosa, os padrões atuais de tratamento enfatizam uma abordagem multidisciplinar, incorporando intervenções farmacológicas e medidas de suporte, bem como monitorização de anticorpos quando disponível. Existem muitos ensaios clínicos em andamento que continuam a descobrir novos alvos terapêuticos, então, provavelmente nos próximos meses ou anos a gente vai ter um pouco mais de informação e um maior arsenal terapêutico. Identificação de novos antígenos-alvos pode abrir caminho para o desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas direcionadas, ou seja, as novas drogas para o tratamento. Acho que era isso. Enfim. Nossa. Tinha muita informação, gente, desculpa. Não, foi ótimo. Alguém quer comentar? Fazer algum comentário? Karina. Fala, Cá. Não, eu só achei interessante que ele propõe da questão da classificação algo semelhante a um artigo que eu apresentei, né? Que ele fala da classificação em relação aos antígenos, né? O trombofudina e tal. Aí, acho que é uma tendência mesmo da membranosa, né? A gente vai acabar tendo que, no futuro, evitar essa coisa de idiopática, né? A gente vai ter que... Não é ainda a nossa realidade de rotina, né? Mas a gente vai ter que tentar fazer a secundária antipolar e assim sucessivamente. É o futuro. Mas eu queria comentar sobre o rituximab. Quando ele fala que ele é quimérico, né? Ele não é humanizado, então é isso. Você pode desenvolver anticorpos contra ele e diminuir a eficácia. E a outra coisa é que ele realmente depende, assim, de complemento, às vezes, até outras citoquinas para poder fazer a depressão. Então, esses novos anti-CD20 humanizados, eles, teoricamente, teriam essa potência, porque não dependeriam de complemento, de nada para fazer a ação, e 2, sendo humanizado, não faria os anticorpos, não diminuiria a potência. Então, talvez o rituximab pode ser que fique para trás, mas depende do preço. Também, se sair um preço absurdo, a gente vai continuar usando o rituximab, mas, em tese, é uma coisa. Agora, a senhora falou em relação ao preço, não sei se vocês estão sabendo, gente, mas agora tem um novo rituximab aí,
que ele acho que é o genérico dele, Sim, Samaritano, caiu o então preço. caiu muito, Caiu, então algo caiu. que talvez era impossível, eu não sei se eu estou sabendo há poucos meses, então acho que é importante difundir. Caiu a patente. Caiu a patente. Então foi isso. Eu sei que agora o Samaritano e outros serviços estão comprando, sai mais ou menos uns R$ 900. Então, assim, tendo em vista que não é nada impossível, talvez torne um pouco mais acessível, né? E aí, só um adendo, pessoal, tem aquela discussão nossa do rituximab e do anticorpo anti-rituximab, tá gravada no canal do YouTube. Eu ia falar, tem essa discussão. Já está gravada. E ainda hoje teve um caso que a gente teve a dúvida, né, que o paciente fez o rituximab, só que ele ainda está muito proteinúrico, proteinúria nefrótica. Ah, mas os trabalhos falaram que tem que aguardar 6 meses para avaliar a resposta ao rituximab. Mas será que eu tenho que aguardar mesmo tudo isso? Será que esse paciente respondeu? Será que ele não respondeu? Eu espero 6 meses. Bom, a função renal está estável, teoricamente sim, eu não sei se esse tempo de espera é adequado. Eu tenho essas dúvidas, para mim ainda é a mais difícil, assim, de tratar. Eu não sei se vocês têm essa impressão também, os pacientes com membranosa. Eu acho que eu acho que a gente consegue entender melhor a patologia. Eu não sei, eu penso tipo, em podostopatias, eu acho que tem tanta coisa que a gente precisa descobrir ainda. Também para nós, eu acho que a gente vai caminhando para descobrir cada vez mais. Não sei, eu tenho. E eu vejo membranosa responder melhor, sabe? Porque eu não sei, se pega uma Jéssica que não respondia nada, nunca volta recidiva, né? Sim. Tenta desmamar, engravidez com urina, não consegue. Eu acho que a membranosa é aquele 880, assim, né? Concordo, isso eu também acho. Você vai lá e vai muito bem, mas não deu. Entendi. Não sei. Para mim, eu tenho. Uma Eu fico impressão mais diferente. feliz quando eu vejo que o diagnóstico é membranosa do que Jéssica. Com certeza, evolução. Aí, com esses antígenos, o significado a gente não sabe, porque, assim, ele traz os antígenos, traz a classificação dos antígenos, mas ainda assim eu tenho que procurar causa secundária, porque os antígenos estão associados com alguma causa secundária. Eu realmente... Põe no slide aquele caso clínico lá que você mostrou, que eu acho que tem a ver com o que a Sá está falando, do paciente nosso. E esse rituximab aí com plasmaférese, que foi isso? Uma tentativa. Não, e assim, não foi nem que comparou o rituximab sozinho com o rituximab com plasmaférese, né? Então, pessoal, sobre o que a Sá falou do nosso paciente, talvez a resposta tivesse aqui, por exemplo, esse caso aqui, ó, ele deu Ritux, né, tá aqui, só que o que ele tinha que a gente não tem? Aqui, a dosagem do antiplar. Então, ele vem aqui, acho que são 4 meses, e o título, nada. Então, aí ele viu que o remédio não funcionou, aí ele deu a ciclofosfamida, né? Então, antes de 6 meses, ele trocou, talvez, não é a nossa realidade, né? Aí a gente acaba esperando 6 meses, por quê? Porque o estudo mentor esperou 6 meses, né? Para poder dar outra coisa. Mas aí a resposta talvez estivesse aqui, se a gente tivesse como dosar dele. Como a gente não tem, a gente acaba respeitando 6 meses para poder repetir um novo Ritux, né? No caso, que seria a ideia de repetir um novo Ritux, que o mentor falou que você poderia repetir, né? Agora, eles falam que esses títulos muito altos, assim, realmente, você devia misturar a imunossupressão. Então, ele deu Ritux e dá ciclofosfamida, e não Ritux e Ritux. Mas, assim, ninguém sabe, porque dizer que tem um estudo, assim, com esse título de antiplá tão alto, não tem. A gente só sabe que são os que menos vão responder, né? Eu acho que é isso, tem a ver, né? Eu achei, assim, corajoso da parte dele falar de ciclofosfamida EV, porque, na verdade, até onde eu saiba, tem um trabalho só que é uruguaio, que ele, pela dificuldade de conseguir via oral, eles fizeram EV, mas, olha, que eu saiba, é um trabalho, mas é meio por dificuldade do via oral, mas, realmente, o via oral, ele dá muito mais imunossupressão, né? E aí, tá certo, ele fala de ver um leucograma toda semana. Eu, pelo menos na prática, vejo a cada 15 dias, porque realmente é muito leucopenizante. Aí você realmente tem que interromper e dar metade da dose, é isso mesmo. O via oral a ciclofosfamida via oral tem que ter cuidado, ela dá muita leucopenia mesmo. Doutora, e dose cumulativa, a gente... Porque Tem tinha que contar, isso e depois ficou meio... aumentou. Agora o Cadico fala que dose cumulativa, o máximo de ciclofosfamida é 36 gramas. Antigamente era 18 gramas. Eu prefiro ficar nos 18 gramas. A partir daí seriam doses neoplásicas, né?
Eu ainda prefiro os 18 gramas, mas... Se já deu 18 gramas, acho que também não vale bater na mesma tecla, né? Assim, Poxa, vamos mudar? vamos mudar, né? Vamos fazer uma coisa diferente. Bom, se tem alguém mais algum questionamento, senão nós vamos encerrar, tá bom? Obrigada, Nath. Obrigada a todos. Obrigada, gente. Parabéns. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Parabéns, Nath.